Café com leitura. Nós estamos lendo no Antigo Testamento o livro de Êxodo, Êxodo capítulo 2. Vamos lembrar que naquela época nós não tínhamos livros como temos hoje. O que existia naquela época era a tradição oral. As pessoas passavam umas às outras as tradições, as mensagens e a revelação de Deus. Portanto, quando nós falamos que este livro é de uma autoria de Moisés, é porque é um processo de tudo que Moisés falou e foi sendo compilado durante um período e se tornou então o livro de Êxodo. E nós temos que entender também que o livro é um resumo de toda uma história e, portanto, o que Deus quer revelar de um modo mais profundo, mais singelo, mais interessante também de mostrar a realidade do que Deus está fazendo. E no capítulo 2, nós lembramos do capítulo 1, que os israelitas são escravos no Egito e o faraó resolve diminuir a população e manda matar as crianças. E nós temos no capítulo 2 exatamente este contexto. As crianças de sexo masculino eram mortas e uma mãe teve um bebê, né? E ela fica então extremamente preocupada de como preservar a vida do seu filho e o protege durante muito tempo. Mas os soldados egípcios vão de casa em casa para ver o que está acontecendo. E então ela faz um pequeno barquinho e coloca o seu filho e lança no rio, no grande rio Nilo, que é um rio assim como o nosso Amazonas, né? O rio Amazonas é um rio muito, muito grande, de margens muito distantes uma da outra, e aquele barquinho então com aquela criança vai navegando e a irmã vai andando ao lado para ver onde que aquela criança vai ficar. Então aquela criança é encontrada por uma serva da filha do faraó. Veja como Deus, na sua providência, no seu cuidado, também cuida de nós. Então, no meio desta pandemia, desses problemas que nós temos vivido, é fundamental que nós façamos aquela oração do Pai Nosso que diz: livra-nos do mal. É nesse momento que nós pedimos a libertação, o livramento de Deus, e Deus trouxe livramento para esta criança. A filha do faraó encontrou aquela criança e a pegou para cuidar dela. E a chamou de Moisés. Moisés significa, o nome Moisés significa tirado das águas, porque foi isso que aconteceu. Ela achou aquela criança num pequeno barquinho e tirou aquela criança das águas, então seu nome é Moisés. Começamos então uma história profunda sobre esse grande personagem bíblico que é Moisés. Moisés às vezes não é tão valorizado no contexto da igreja ou de outras realidades, mas para o povo de Israel ele foi o grande mensageiro de Deus, o grande profeta, um grande estadista, um grande líder, e até hoje é muito admirado a pessoa de Moisés. Depois de Abraão, provavelmente Moisés é o personagem mais conhecido entre o povo de Israel. E também para nós é uma saga muito, muito interessante, porque Deus tira então esta criança das águas e começa um processo, um projeto na vida de Moisés. Então a pergunta que fica para nós neste dia, nesta manhã, possivelmente que você está lendo também esse texto é: qual é o projeto de Deus para a sua vida? Pense nisso, ore ao Senhor e busque entender o projeto de Deus para a sua vida.